Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Diego Guedes e dando continuidade aos nossos estudos sobre farmacologia aplicada, vamos falar sobre fármacos tireoidianos. São fármacos que agem sobre a tireoide. A tireoide que é uma glândula situada abaixo da laringe e à frente da traqueia, que libera principalmente dois hormônios, o T3 e o T4. E como se dá essa regulação do T3 e do T4? Pois bem, a regulação da liberação dos hormônios tireoidianos se dá através do eixo hipotálamo-hipófise, ou seja, o hipotálamo estimula a hipófise através do TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina, que vai estimular a hipófise a liberar o TSH, hormônio estimulante da tireoide, que vai agir sobre a tireoide, os folículos tireoidianos, a produzirem e liberarem T3 e T4. Quando a produção está em grande quantidade e a liberação de T3 e T4 em alta concentração no organismo, vai promover a inibição do eixo hipotálamo-hipofisário para que não haja mais a ação do TRH e do TSH, diminuindo assim a produção. Por outro lado, quando a produção está em quantidade insuficiente, há a estimulação para que se produza mais T3 e T4 através da estimulação da hipófise e do hipotálamo. Pois bem, T3 e T4 vão agir principalmente nos receptores hormonais de tireoide, que estão presentes dentro das células, fazendo com que haja transcrição gênica, com isso a produção do RNA mensageiro, que vai promover a síntese de novas proteínas que vão atuar em diversas funções fisiológicas, como o crescimento, desenvolvimento do sistema nervoso central, em metabolismo cardiovascular e o metabolismo em geral. Pois bem, e como se dá a produção dos hormônios T3 e T4 dentro da tireoide? Precisamos compreender que os hormônios tireoidianos são baseados principalmente em estruturas decorrentes da tirosina, são ricas em tirosina. A tirosina é um aminoácido presente na nossa alimentação, presente na nossa circulação e presente em várias funções fisiológicas. Pois bem, as células foliculares promovem a produção de tireoglobulinas, que vão estar ricas em tirosina. Ao mesmo tempo, o sangue permite a passagem, as células foliculares, permitem a passagem do sangue dos íons iodeto para dentro da célula. Os íons iodetos vão, a partir da tireoperoxidase, ser convertidos em iodo metálico, para que possam se ligar às tireoglobulinas para a produção dos hormônios T3 e T4. Pois bem, o íon iodo mais a tirosina forma o que nós chamamos de MIT, ou seja, monoiodotirosina, que na verdade é uma tirosina com uma molécula de iodo. Uma molécula de MIT, monoiodotirosina, mais um íon iodo, vai promover o que nós chamamos de diiodotirosina, ou seja, uma tirosina com dois íons iodo. A junção de dois DITs, ou seja, DIT mais DIT, promove o surgimento de tiroxina, ou seja, o hormônio T4, e a junção de um MIT mais um DIT promove a produção de T3, a triiodotironina. Pois bem, essa é a formação do T3 e do T4. Cabe destacar que T3 e T4 são produzidos numa proporção onde T3 responsável por nós temos 10% apenas da produção de T3 e 90% da produção de T4. Bom, mas cabe destacar que quem tem a função fisiológica no nosso organismo é o T3, como a gente pode ver aqui nessa figura que vimos anteriormente. T3 é que vai entrar na célula, no receptor nuclear, vai promover a sua ação fisiológica, promover a transcrição gênica. As moléculas de T4 são convertidas pela iodinase em T3, ou seja, T4, embora esteja em maior quantidade, cerca de 90%, não tem a função fisiológica. Eles são convertidos a T3 para que promovam a sua função fisiológica. Pois bem,
Visto isso, precisamos compreender como se dão as doenças associadas à tireoide. Nós temos dois grandes grupos de doenças associadas à tireoide. O hipotireoidismo, ou seja, quando eu tenho baixa produção dos hormônios tireoidianos, baixa produção e ação dos hormônios tireoidianos, de T3 e de T4, e o hipertireoidismo, uma alta ação de T3 e T4. O hipotireoidismo, como eu tenho uma baixa deficiência dos hormônios T3 e T4, vão me promover fisiologicamente situações de déficit de crescimento, déficit de desenvolvimento do sistema nervoso central. Eu vou ter problemas cardiovasculares e vou ter problemas metabólicos. Logo, quando um paciente tem hipotireoidismo, por exemplo, problemas metabólicos, o metabolismo, que é acelerado, que é ativado pelos hormônios T3 e T4, o paciente vai ter uma deficiência, uma diminuição do metabolismo. Logo, o paciente pode ter, por exemplo, um ganho de peso. O paciente que tem uma deficiência de produção de T3 e T4, por exemplo, vai ter déficit de crescimento e déficit de desenvolvimento do sistema nervoso central, como a gente vai ver aqui adiante. Nós temos a primeira condição clínica e a mais tradicional, como assim a gente pode dizer, que é o bócio endêmico. O bócio endêmico é principalmente decorrente da deficiência de iodo, ou seja, promove um aumento da tireoide. Por quê? O paciente com o bócio, ele tem pouco iodo e com isso, pouco iodo, ele vai promover uma maior estimulação das células foliculares a tentar produzir T3 e T4. Mas veja, eu não tenho o principal substrato para T3 e T4. Então, cada vez mais, TSH não compreende porque T3 e T4 vão estar em baixa, vão estimular cada vez mais a hipófise. Cada vez mais, mas eu não tenho um substrato principal, que é o iodo. Com isso, a glândula tireoide vai crescer, vai aumentar, e com isso nós vamos ter os pacientes que vão ser levados ao bócio, o bócio endêmico. Cada vez mais, ao longo dos anos, as políticas públicas de saúde vêm criando alternativas, e a mais comum delas é a iodação dos alimentos, principalmente o sal. Então, o sal que nós consumimos no Brasil e em grande parte do mundo é um sal que tem quantidade de iodo, o sal iodado, e com isso faz com que a população tenha acesso ao iodo sem que precise adquirir de forma externa ou isolada, já vem presente na própria alimentação. Nós temos também uma condição autoimune, que é a tireoide Hashimoto, ou seja, o mixedema, que é uma condição autoimune que há o ataque da glândula tireoide e com isso a deficiência de produção de T3 e T4. Essa não está envolvida diretamente com a produção do bócio, ou seja, o crescimento da glândula tireoide. Além disso, nós temos algumas características que são decorrentes do hipotireoidismo, principalmente em crianças, como o cretinismo, que é uma formação do sistema nervoso central, e a malformação óssea, crianças com deficiência na formação óssea. Como tratamento, nós temos a administração de T3 e de T4, principalmente o T4, da levotiroxina. Pois bem, de forma exógena, então o paciente quando detectado com deficiência de T3 e T4, administra principalmente a levotiroxina. A levotiroxina que tem uma peculiaridade farmacológica, que ela tem um tempo de meia-vida elevado, aproximadamente 7 dias, fazendo com que haja uma segurança, haja uma facilidade de tratamento a longo prazo. A liotironina, que é o T3, por exemplo, ela tem um tempo de meia-vida muito baixo, cerca de 3 a 4 horas, por exemplo. Clinicamente não nos permite ter uma utilização, embora o T3, como a gente já viu, seja a forma ativa do hormônio tiroidiano. Pois bem, uma curiosidade que a gente precisa deixar bem claro, a levotiroxina ela tem uma alta interação com alimentos, com os íons dos alimentos que podem diminuir a sua absorção. Por isso, a levotiroxina deve ser sempre administrada em jejum. Bom, visto isso, as condições associadas ao hipotireoidismo, precisamos conhecer agora o outro lado, que são doenças associadas ao hipertireoidismo, ou seja, uma alta atividade da tireoide. Com isso, a principal condição, a doença de Graves, por exemplo, pode levar o paciente
a ter diversas disfunções hormonais, principalmente condições clínicas associadas ao metabolismo. Então, o paciente, como vimos no hipotireoidismo, pode ter um aumento de peso, porque vai ter uma deficiência no metabolismo. Aqui o paciente com hipertireoidismo pode ter um emagrecimento pelo excesso do metabolismo. Cabe destacar também que os hormônios tireoidianos são responsáveis principalmente pelo aumento da produção dos receptores beta, principalmente quando no sistema cardiovascular, beta vai estar presente no coração, principalmente os receptores beta-1. Então, se eu tenho uma atividade cardiovascular, uma alta produção de T3 e T4, eu vou ter muita atividade, mais receptores beta, e com isso eu vou ter mais atividade cardíaca. Pode levar um paciente a complicações cardiovasculares. Bom, e o hipertireoidismo, de que forma nós podemos tratar quanto a essa situação? Nós temos medicamentos que é a propiltiuracila, ou PTU, que vai agir de que maneira? Vai agir principalmente inibindo a tireoperoxidase, que impede a produção do iodo metálico e também impede a condensação, ou seja, o MIT e o DIT, ou o DIT e o DIT se condensarem para formarem o T3 e o T4. Então, o PTU, a propiltiuracila, vai agir nesses dois mecanismos, impedindo a formação do T3 e do T4, com isso diminuindo a quantidade de T3 e T4. Além disso, os iodetos eram utilizados, mas não são mais utilizados, estão em desuso, pois os iodetos promovem um aumento do íon iodeto no sangue, diminuindo assim a passagem do iodeto para dentro das células. Principalmente pacientes que têm um hipertireoidismo que não tem controle com a propiltiuracila ou com o metimazol, nós temos a utilização do iodo radioativo, principalmente o iodo 131 e o iodo 123, que vão agir sobre a glândula tireoide, promovendo a diminuição da sua atividade ou a eliminação total da atividade. Isso pode nos levar a longo prazo um outro problema, que o paciente com a anulação da atividade da tireoide, ou seja, a inutilização da glândula, pode decorrer após a administração de iodo radioativo, pode adquirir hipotireoidismo. E aí o paciente que passa de um hipertireoidismo, que utilizou o iodo radioativo, muito provavelmente pode ser levado a um quadro de hipotireoidismo e tenha que administrar T4 pela via oral durante o resto de sua vida para manter o controle, a reposição desses hormônios. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de fármacos tireoidianos e um grande abraço a vocês. Tudo de bom.